Bom dia pessoal, chegamos então na última unidade da disciplina, que é sobre Model Checking, ou em português, verificação de modelo. O Model Checking não é uma técnica de teste, né? A gente tem falado bastante de teste na disciplina, a disciplina é principalmente sobre teste, mas existem outras técnicas de verificação e validação, né? Como por exemplo a gente tem visto análise estática de código, né? E outras. E o Model Checking é uma dessas técnicas, né, que pode ser usadas para verificar, né, a corretude de sistemas e de especificações de sistemas. E como as outras, né, como eu já falei um pouco tudo, né, na engenharia de software, na verificação de software, tem que se complementar, né, trabalhar em conjunto. Então tem várias técnicas que devem ser aplicadas juntas. E essa é uma das possíveis técnicas que pode ser aplicada quando o contexto permite, né? Então, qual é o conceito básico do Model Checking, né? Vamos ver o que isso quer dizer. Na disciplina a gente vai ver uma introdução, né? Uma panorâmica sobre essa técnica, qual é a ideia geral, quais são, como é aplicada, né? É uma ferramenta para fazer isso. Mas não vamos entrar muito em detalhes, né? Isso pode ser aprofundado de várias formas, né? Poderia ter uma disciplina apenas sobre isso, né? Então, na aula passada, né, temos falado, né, quando a gente falando de teste baseado em modelos, temos falado que tem vários aspectos para responder, né, a pergunta se um determinado modelo do sistema está correto, né? Primeiro tem, né, a pergunta se o modelo é sintaticamente bem formado, né? Então isso é um aspecto. Então se né, um modelo, por exemplo, um modelo de máquina de estados finitas permite determinadas coisas, né? Estados, transições, guardas e tal, né? Se elas são representadas, são descritas do jeito certo, né? Por exemplo, se eu conectar uma transição com uma outra transição, isso não é correto, né? Então, esse é um aspecto, né? Outro aspecto é de verificar se o modelo representa o que foi implementado, né? Então, a correspondência entre o modelo e a implementação. E isso é feito de alguma forma com um teste baseado em modelos, né? Então os testes são aplicados no sistema para ver se o sistema corresponde com o modelo. Mas tem esse outro aspecto, né, que é se o modelo representa os requisitos, né? Então né, o modelo representa corretamente os requisitos, implementa corretamente os requisitos, né? E a pergunta, né, o que o Model Checking tenta de fazer é responder essa pergunta de um jeito formal, né? Então é possível responder de um jeito formal, exato, né? Se o modelo representa os requisitos ou não, né? E isso é o que, né, justamente faz o Model Checking ou verificação de modelo. Então verifica se a especificação do sistema, do software em um modelo, né, atende determinados requisitos. Por que eu quero fazer isso, né? Porque eu quero verificar isso. Claramente, um dos objetivos, né, é evitar que a implementação do sistema se baseie em uma especificação errada, né? Então eu faço uma especificação do sistema, né, com algum tipo de modelo. Essa especificação normalmente é a base para a implementação, né? Então, a partir dos requisitos eu tenho um modelo do desenvolvimento, né? E depois esse modelo é traduzido manualmente ou automaticamente no código do sistema, né? Claro que se essa especificação está errada, o código, o sistema que eu derivo a partir dessa especificação também será errado, né? Então, a ideia é verificar, né, que os requisitos sejam satisfeitos no modelo para evitar que esses sejam propagados no sistema. É a mesma ideia de sempre, né, de tentar detectar os defeitos o mais cedo possível, né? Outra
a aplicação do model checking é a direção oposta, né? Então, verificar se o código está certo, né? Um determinado código existente está certo. Então, é possível, né, a partir de uma implementação já existente, extrair um modelo, né? Então, modelar um código existente e analisar as suas propriedades, né? Então, para dizer se aquela implementação né, atende aos requisitos, né? Então, a partir da implementação existente, eu posso extrair um modelo, né, aplicar model checking nesse modelo. Então, se o modelo que eu tenho extraído representa realmente o código, né, posso dizer que se o modelo satisfaz os requisitos, o código também, né, até um certo ponto, né. Isso na prática é menos comum, né, é feito em alguns casos, né, em alguns parte de código muito pequenas, uma crítica, né, como essa técnica também leva mais tempo, né, precisa de mais esforço, às vezes é aplicada em partes mais críticas, né, ou mais importantes do código, né. Então, isso às vezes é feito, mas na prática é menos comum, porque, no geral, existem outros meios de verificação que são mais adequados para código, né, como por exemplo, análise estática ou teste, né. Então, qual é o processo? O processo usa como input, né, os requisitos e a especificação do sistema, né. Então, no processo de desenvolvimento, né, a partir dos requisitos é derivada alguma especificação do sistema, né, em alguma forma, né. E para fazer model checking, né, o que é feito? Esses requisitos são traduzidos em propriedades formais, né, então são traduzidos em alguma especificação formal dos requisitos em si, das propriedades. A especificação do sistema ou já é em um modelo formal, né, isso é muito comum quando você está projetando protocolos, por exemplo, de ter já um modelo em máquina de estado finitos, né, ou algum modelo formal. Caso não tenha, né, um modelo formal, o modelo formal é derivado a partir da especificação do sistema, né. Então temos uma descrição formal do sistema, né, uma descrição formal dos requisitos e né, é verificado que o modelo atende a esses requisitos, né? Então, a pergunta que o model checking responde é se essas propriedades são verificadas nesse modelo formal, né? Claro que usa o fato de as duas coisas serem descritas de um jeito formal, né? O que é então o model checking ou verificação de modelo, né? Como é que funciona? Com o model checking se entende a exploração exaustiva, né, do espaço dos estados de um sistema para verificar se determinadas propriedades são satisfeitas ou não, né. Tipicamente o que se deseja verificar é se algum estado indesejável é alcançável, né. Então, se entre os possíveis estados do sistema tem algum estado que viola os requisitos, né. As propriedades que são verificadas são descritas com lógicas formais, né, que são lógicas que permitem a especificação dessas propriedades de um jeito formal, né, e que incluem conceitos do tipo sempre ou pode acontecer que, né, então, que permitem de descrever esse tipo de propriedades. Depois, né, então, com base no modelo e nessas propriedades, são analisados todos os possíveis estados do sistema para verificar automaticamente se uma tal propriedade é verdadeira ou falsa. E a parte interessante também, né, dessa técnica é que permite de produzir contra-exemplos, né, em alguns casos, né, na maioria dos casos. Então, se uma propriedade não está satisfeita, né, muitas vezes a ferramenta, né, ou as técnicas permitem de dizer por quê, né? Então, isso é uma informação importante, né, para consertar a especificação, né? Então, se uma propriedade não está satisfeita, quer dizer
que o modelo não satisfaz um determinado requisito, né, então você recebe o contra-exemplo, que é, né, a explicação do porquê isso acontece. Vamos fazer um exemplo, então, para entender melhor como isso funciona, né? Temos um exemplo simples de um programa concorrente, né, com dois processos, né? Processo 1 e processo 2, né? Um programa concorrente básico, né? Um típico problema de programação concorrente, de exclusão mútua, né? Tem dois processos que executam de forma assíncrona, né? E os dois têm que, né, executar uma determinada função work, né? Só que é considerada seção crítica, né? Não pode ter dois processos executando ao mesmo tempo, né? Então a função work, né, tem que ser executada em exclusão mútua, né? Existe uma variável compartilhada turn, que os dois processos usam para evitar ficar na seção crítica ao mesmo tempo, né? Então o processo 1, né, ele fica executando nesse ciclo aqui, espera que a variável turn tenha valor 0, né? Quando tem valor 0, então ele é o turno dele, né? Executa a seção crítica e depois atribui o valor 1 para a variável turn para deixar, né, o outro processo executar a seção crítica. O processo 2, então, né, ele executa a seção crítica quando o valor da variável turn é 1, né? Então ele espera para a variável ter valor 1. Quando essa variável, quando é o turno dele, basicamente, né, ele executa a função work, a seção crítica, e atribui de novo o valor 0 para, né, passar o controle de novo, ou passar a possibilidade de entrar na seção crítica para o processo 1, né? Podemos então modelar esse software, né, com um autômaton, né, com uma máquina de estados, né? Existem várias formas, né, sempre de modelar um sistema. O que a gente tem que entender, né, é quais são os estados, né, quais são os possíveis estados que a gente quer representar, né, porque nem sempre talvez precise, né, representar o código todo, né. Nesse caso, podemos considerar, né, que os estados se diferenciam pelo valor da variável turn, né, e pela linha de código que os dois processos estão executando, né? Então, basicamente, o program counter, né, dos dois processos. Temos três variáveis, né? Variável turn, program counter do primeiro processo e program counter do segundo, né? Então, a linha que eles estão executando, né? Então, vamos começar por aqui, né? Aqui é o estado inicial, né? Tem dois, mas por enquanto começamos por aqui, né? Então, o estado inicial é que os dois processos estão na linha inicial, né? 10 e 20, e a variável turn tem valor 0, né? Então, em qualquer estado, né, pode acontecer duas coisas. Ou o primeiro processo avança, né? Então, ou o primeiro processo executa uma instrução, ou o segundo processo avança, né? Executa uma instrução. Então, nesse caso, se é o primeiro, né, processo que avança, então vamos nesse estado aqui, né? 11 e 20, né? Então, esse está executando essa linha aqui, né? A variável t fica com valor 0. Caso contrário, se for o segundo, né, avançar, então vamos aqui, né, 10, 21, né, então o primeiro fica na 10, o segundo vai na 21, e t ainda tem valor 0, né. Aqui o que pode acontecer que é o segundo a avançar, né, a executar a instrução. Então ele executa né, o wait, mas a variável turn tem valor 0, então ele não pode avançar, ele fica na instrução 21, né? Então fica no estado 10, 21. Pode avançar o primeiro, né? Então vamos no 11, 21, né? Então o primeiro avança, né, executa esse wait
aqui, né? Então estamos na 11,21, os dois estão na linha weight. Agora, de novo, né, pode avançar o segundo, mas ele não pode, na verdade, avançar, então ele fica nesse mesmo estado, né, porque turn está com valor 0. Ou pode avançar o primeiro, então vai, né, executa a seção crítica, né, executa 12. Então vamos em 12,21, né, o primeiro está no 12, o segundo está no 21. E T ainda tem valor 0, né. Daqui, de novo, se o controle passar para o segundo, então ficamos nesse estado porque ele não pode avançar, então ficamos no 12,21, porque turn tem valor 1 ainda. Se for o processo 1 avançar, né, então vamos por esse estado aqui, né, então ele volta ao começo, né, volta ao 10, o segundo fica no 21, mas o turn agora tem valor 1, né, porque aqui foi mudado, né. Então vamos nesse estado aqui, né, e aqui continua, na verdade, de forma especular, né. Aqui pode avançar o primeiro, né, mas depois fica travado aqui porque agora turn tem valor 0, né. Pode avançar o segundo, então executando a seção crítica, né, e depois passamos para esse estado aqui, né, que é o estado em que o segundo processo volta na primeira instrução e turn é 0, né. Então, esse é o modelo do nosso sistema, né? São os possíveis estados do sistema, né? Aqui tem outro estado inicial, né? Que é, na verdade, o mesmo, né? Então, 10, 20, mas com o valor inicial da variável turn com valor 1, né? Aqui não temos o valor inicial da variável, então os dois são dois possíveis estados iniciais, né? Claramente são espelhados, né? Só muda o valor da variável, né? Mas, né? Esse então são todos os possíveis estados, né? Vamos ver agora isso de um jeito um pouco mais formal, né? Então, quais são os modelos, né, que são usados nesse tipo de técnica para representar o sistema e para poder aplicar o model checking, né, a verificação das propriedades. Então, tipicamente se usa o Labeled Transition System, né, ou estrutura de Kripke Structure, que é basicamente uma tupla, né, com os elementos S, I, R e L, onde S é um conjunto de estados, I, né, subconjunto de S é um conjunto dos possíveis estados iniciais, R é uma relação de transição, e depois temos a função L, né, que é a função de rotulagem ou labeling function, né. A função L basicamente atribui a cada estado S, né, um elemento do conjunto potência de AP, né. Então, elementos, né, do conjunto AP que está por atomic propositions. Parece, né, uma coisa talvez, né, estranha, complicada, mas analisando bem, né, temos que essa parte aqui é basicamente mais ou menos, né, máquinas de estados finitas, né. Então temos estados e transições, né. R define as transições entre estados, né. Estado de entrada, estado de saída. Temos, né, mais um conjunto de possíveis estados iniciais. Essa é uma pequena diferença com as máquinas de estados finitas, né? Então tem mais de um possível estado inicial. E temos a mais isso, né, que é essa função de rotulagem, labeling function. Basicamente, qual é a ideia, né? O conjunto AP, né, que está por atomic propositions, define as proposições atômicas, que basicamente são rótulos, né, são labels, que descrevem propriedades básicas que se aplicam a um determinado estado, né, ou que podem se aplicar a um determinado estado. Essas são realmente texto, né, essas podem definir qualquer propriedade que se aplica, né, ao contexto que a gente está modelando, né. Então, por exemplo, x igual a 5, né, então, né, que naquele estado uma determinada variável x tem valor 5, estado seguro,
e outras coisas, né? Por exemplo, seção crítica, né? Isso poderia ser outro label. Propriedades, né? Que são de interesse para os requisitos, né? Para avaliação. E basicamente a função L, né? Rótula cada estado com as proposições que se aplicam naquele estado, né? Então atribui, né, a cada estado do modelo, né? Alguns desses rótulos, né? Então, um elemento do conjunto potência, né? O power set de AP, né? Então, as várias, né? Os vários possíveis conjuntos de elementos de AP. Então, né, voltando, né, a essa imagem do processo, né, qual é a ideia? A especificação do sistema é dada em Labeled Transition Systems, né? Então máquinas de estados finitas mais proposições atômicas nos estados, né? Então cryptic structures, né? E os requisitos são definidos como propriedades formais, né? Que definem a validade dessas proposições atômicas sobre caminhos, né? Então, por exemplo, né, se eu tenho um rótulo, né, que vai me dizer estado seguro, né, eu posso definir uma propriedade que vai dizer o sistema sempre fica em um estado que tem o rótulo de estado seguro, né, ou o sistema sempre consegue se mudar, consegue atingir um estado que é chamado, que tem o rótulo de estado seguro, né, por exemplo. Voltando então ao nosso exemplo, né, temos esse modelo, né, que é né, para a gente um autômato, né, uma máquina de estados finitos, com, né, os rótulos. Né, quais são os rótulos nesse caso? Né, as atomic propositions. Bom, temos, né, t igual a 0, t igual a 1, que definem os valores das variáveis, né, os valores da variável turn. Né? Então, t igual a 0, né, quer dizer, naquele estado a variável turn tem valor 0, né? Mesma coisa, t igual a 1, quer dizer, tem valor 1. E depois os rótulos, né, 10, 11, 12, 20, 21, 22. Né? Então, para cada um das linhas do programa. Né? Então, isso, né, já é, né, uma cryptic structure. Né? Onde, assim, acho que fica claro, né, mas a proposição 20 significa que, né, o segundo programa, né, o segundo processo está executando a linha 20, né, então, aqui, por exemplo, ou aqui, vamos dizer, né, quer dizer, tem três proposições, que é t igual a 0, 12 e 20, né, que é a variável turn tem valor 0, o primeiro processo está executando a linha 12 e o segundo processo está executando a linha 20, né. Agora, vamos ver, né? Temos visto como definir o modelo do sistema, vamos ver como eu posso especificar o requisito, né? Então, o requisito, né, tem alguns requisitos desse sistema, desse modelo. Um deles é que, o principal, talvez, né, que os dois processos nunca podem ficar na seção crítica ao mesmo tempo, né? Então, esse claramente, né, é o requisito principal da exclusão mútua, né? Os dois processos não podem executar a função work ao mesmo tempo, não podem ficar na critical section, né, na seção crítica ao mesmo tempo. A implementação atende esse requisito, né? Isso a gente pode verificar, né, de um jeito formal, né? Como é que a gente verifica isso, né? Especificando de um jeito mais formal o requisito, né? Que não pode existir um estado em que as proposições 12 e 22 são válidas ao mesmo tempo, né? Então, a proposição 12 é processo 1 está executando a linha 12, 22 é processo 2 está executando a linha 22. Se existir um estado com as duas labels, né, os dois rótulos, então o requisito não está satisfeito, né? Aqui, né, não existe esse estado, né? Então, olhando, né, aqui o modelo, podemos dizer que nunca os dois processos executam a seção crítica ao mesmo tempo, né?
Mas se eu quisesse, né, descrever esse requisito de um jeito ainda mais formal, né, como é que eu posso escrever isso, né? Por exemplo, né, algo desse tipo, né? Para cada estado S no conjunto dos estados, né, não é verificado que vale a label 12 e a label 22, né? Então isso já é uma descrição mais formal, né, do nosso requisito, né, que vai dizer como que claramente pode ser verificada de um jeito automático, né, no modelo, né? Um outro requisito desse sistema é que cada processo deve conseguir entrar na seção crítica em algum momento, né? O que é chamado de liveness às vezes, né? Ou seja, basicamente os processos devem ter a própria chance, né, de entrar na seção crítica. Esse requisito é necessário porque se a gente considera apenas os outros, né, do que os dois processos não podem executar a seção crítica ao mesmo tempo, esse requisito está satisfeito mesmo se os dois nunca entrarem na seção crítica, né? Então, os dois processos nunca executam a seção crítica, então nunca executam ao mesmo tempo. O requisito está satisfeito, mas claramente não é o que a gente quer, né? Então, para que o sistema seja correto, também deve valer que os dois processos entrem, né, em algum momento, possam entrar na seção crítica. Então, de novo, né, a pergunta é se a implementação atende a esse requisito, né, e podemos tentar né, descrever esse requisito de um jeito mais formal, né, e verificar isso no modelo, né. Então, como é que eu posso, né, descrever esse requisito, né, de um jeito um pouco mais formal? Eu vou, né, podem pausar o vídeo aqui, vou deixar alguns segundos, né. Bom, na verdade, né, esse requisito pode ser traduzido em duas proposições, né, em dois requisitos. A primeira é que existe um estado alcançável em que a proposição 12 é válida, né, então a seção crítica, de novo, né, é a linha 12 para o primeiro processo e linha 22 para o segundo processo, né. Então, existe um estado alcançável em que o primeiro processo está executando a seção crítica e existe um estado alcançável em que o segundo processo está executando a seção crítica, né? Então, essa é uma tradução, né, do requisito em termos de rótulos, né, em termos de labels, e a gente pode ver aqui, né, com base no modelo, que as duas proposições estão satisfeitas, né, porque tem esses dois estados aqui que são alcançáveis, né, em que, né, o primeiro processo está executando a seção crítica, e esses dois aqui, né, também alcançáveis, em que o segundo processo está executando a seção crítica, né. Bom, é claro que, né, a gente descreveu esses dois requisitos assim, né, mas existe uma forma de descrever isso ainda mais formal, né, de um jeito ainda mais formal. De novo, vocês podem, se querem tentar pensar, né. A resposta é sim, né, mas não é tão trivial como parece, né, porque talvez dá para a ideia, né, a primeira coisa que a gente pensa né, existe um estado em que 12 vale, né, ou existe um estado em que 22 vale, né. Isso né, é uma interpretação, mas não é exatamente isso, né, porque aqui, né, o estado tem que ser alcançável, né, então porque se existir algum estado em que 12 que tem o rótulo 12, né, mas que não é alcançável a partir do estado inicial, não é exatamente o mesmo requisito, né? Então, o estado tem que existir, né, e tem que ser alcançável a partir do estado inicial, né? Então, temos que ter um jeito de descrever que a partir do estado inicial eu consigo, né, alcançar um estado em que vale tem o rótulo 12 ou tem o rótulo 22, né? Então, como é que eu posso descrever isso, né?
com a que se chama lógica temporais, né, temporal logics, que são descritas no próximo bloco, né, no próximo vídeo.